César, eu vejo que você está sempre bem afiado quando o assunto é AI. E aí eu queria saber quais são as fontes que você usa para se informar. Tem canal de YouTube, livro? De onde vem essa fonte toda de conhecimento? Eu acho que tem um negócio interessante, né? Nos últimos anos, a gente foi muito treinado a trabalhar com playbooks, né? Então, poxa, você quer aprender sobre CS? Pô, vai lá e compra o livro sobre CS, você lê e fala, cara, que legal, vou aplicar isso daqui, né? Ou Pô, segue os grandes nomes ali no Medium, onde a galera documenta isso, bem os playbooks, né? isso. Então, cara, eu acho que eu tentei durante muito tempo tentar achar essas referências em livros e tal, e realmente não tem ainda, né? A gente ainda está descobrindo muita Uhum. coisa, né? Uma hora ou outra você pega um livro legal, né? A gente já falou de um livro bacana, até que a gente fez um episódio aqui sobre, né, alguns insights dele, mas você não tem tanta referência, e na realidade eu acho que eu não sei se vai ser tão playbookado como a gente teve o mundo SaaS, Aham. né? Acho que a maior fonte hoje é conversar. É conversar, ver o que as pessoas estão fazendo. Toda hora, sabe aquela conversa que parece. É gastar tempo com isso. E muitas vezes a gente, por conta de que é coisa muito rápida, já quer aprender, a gente acaba não gastando esse tempo. Mas, cara, eu Uhum. tenho gasto mais tempo. E aí sempre tem aquele negócio do cara, não, você viu a tecnologia que eu estou usando? Você viu que olha, eu fiz isso daqui em um dia, em uma semana e tal. Cara, estas conversas, você entendendo as dores, cara, o que você acha que pode ajudar do seu negócio, né? Eu provoquei outro dia com um amigo uma conversa simplesmente sobre área de logística. Ele é um especialista da área de logística, nós ficamos quase 3 horas e meia conversando sobre os desafios dele em logística, como que ele está vendo e tal. Para mim, cara, é uma abertura de mente para caramba, outras Uhum. necessidades, né? Mas eu acho que a gente ainda tá, a visão, eu brinco muito com os empreendedores, eu acho que eu uso frameworks, então eu vou pegar coisa do Gartner, eu pego coisa assim de empresas que trabalham com essa estruturação para grandes empresas, né? Gartner, Uhum. McKinsey, KPMG, esses caras publicam muitas coisas interessantes e eles tentam fazer assim um framework muito mais para te ajudar a organizar as ideias Do que do que propriamente dar o propriamente te dar uma caminho. resposta. Aham. Ele não vai te dar uma resposta, ele te Sim. ajuda a organizar as ideias. E é como se você tivesse que construir uma imagem, né, através de vários frameworks, né? Então você vai ver um elefante, né? Se você vir só ele de lado e muito perto, você não vai conseguir enxergar ele o todo, né? Então você tem que se afastar, olhar de cima, de baixo, de trás, de frente, para você desenhar aquele negócio, né? Uhum. Mas eu acho que quando eu brinco com essa imagem, eu falo que a gente ainda está olhando num buraco da fechadura. E a gente está olhando e está vendo uma parede cinza, né? E a gente está tentando aplicar frameworks, tudo na parede cinza. A gente ainda não abriu a porta para ver que não é uma parede cinza, é a bunda do elefante que a gente está vendo, entendeu? E a gente tem que ver. Então, eu acho que a gente ainda está nesse momento, né? A Sim. gente ainda está olhando o Uma visão muito negócio limitada, por né. uma fresta ainda. A gente está olhando assim aquele buraquinho da fechadura e tô vendo tô vendo uma parede cinza. Uhum. Não, a gente ainda não enxergou ainda tudo, né? E eu acho que é a troca. Então, a fonte hoje, Ricardo, é meio papagaio de pirata. Você vai ouvindo Sim. tanto de outras pessoas, você vai aprendendo e você vai tentando conectar, né? Eu tenho perdido menos tempo em tentar aprender como que eu faço as coisas no N8N, Aham. porque eu já entendi como é que faz, Uhum. né? E mais entender como que eu construo valor a partir dessas coisas que é possível fazer, porque eu Uhum. já vi que é fácil fazer. E se é fácil para mim, é fácil para todo mundo. E nessa hora também a cabeça treinada ajuda, porque a partir dessas conversas ou dos use cases, você tá com a cabeça treinada para identificar um problema que poderia ser resolvido por AI. E aí você sai só também da teoria do sei fazer, sei ligar o Lé com Cré no N8N para consigo resolver problemas, reais aplicando isso. É, é isso aí. Então, eu acho que esse é o desafio, ou seja, é tentar fazer acúmulo mesmo de conhecimento e interpretação dele, né? Uhum. Infelizmente ainda não está tudo documentado em livros, né? Sim. E a gente tem o hábito sempre de paralelizar a era que a gente está vivendo agora com outras eras que a gente já viveu, que a gente é mais familiarizado. E eu já estava bem ativo na comunidade quando o assunto SaaS veio com muita força para o Brasil. E aí eu me lembro, nessa época, a maneira como a gente se informava, founders, né, de startup SaaS, nessa época, era muito menos sobre playbooks nessa época. Eu sei que hoje a gente associa playbook diretamente a SaaS, mas é porque deu tempo já dessa indústria maturar o suficiente
para que os livros e playbooks fossem escritos, mas eu me lembro que lá na origem disso, em 2012, 2013, os founders eles se organizavam em pequenos grupos, tinham até aqueles nomes, né? São Pedro Valley, a galera de Minas, né? Que, enfim, dentre tantos outros, que era basicamente juntar um grupo de founders que estavam executando e aprendendo na trincheira para trocar experiência. Tinha alguns que tinham mais oportunidades, outros menos, então alguns já tinham grana para ir lá no Vale do Silício, ver o que estava acontecendo, sei lá, ia no SaaStr, ia no 500 Startups e voltava para cá como quem viu a visão do futuro, né, e voltava para contar para quem estava aqui. E a gente já tinha esse hábito de cultuar isso, né, de trocar entre os próprios founders daqui. Na medida que a gente foi conseguindo construir cases brasileiros, a gente foi criando os nossos próprios playbooks aqui, né? Playbook de inbound, playbook de inside sales, de customer success, de desenvolvimento de software, dentre tantos outros, mas a gente precisou viver quase que essa época caótica, onde a cultura ela estava muito mais na linguagem falada do que na linguagem escrita, vamos dizer assim, para que depois a gente vivesse a era onde a gente organizou o caos. E se a gente for perceber, essa questão de comunidade no SaaS, ela foi até perdendo um pouco de força depois, porque eu falei de algumas entidades aqui, tipo 500 Startups. Eu me lembro que em 2013, 2014, o meu sonho como founder era participar de uma aceleradora assim, porque eu ia estar bebendo da fonte de uma galera que já sabia fazer coisas que não estavam publicadas no mercado. Anos depois, falasse para mim sobre aceleradora, eu ia falar, cara, não perca teu tempo, vai no Medium dos caras bons, ali já tá tudo público, você não precisa gastar esse tempo, eventualmente ir até equity. Outra coisa, tipo, SaaStr, dentre tantos outros eventos, eu acho que muita gente ainda gosta de ir, porque você tem quase que um saudosismo, isso tem valor na indústria, né? Não tô questionando aqui o valor, mas talvez você não precise ir mais para o SaaStr para ver o playbook, porque aquele mesmo cara que está no palco fazendo uma palestra, ele provavelmente já transformou aquela palestra em um artigo que está no Substack dele, no Medium dele, ou qualquer outro lugar onde ele divulga conteúdo, né? O mais importante é você achar alguém que te ajude a refletir sobre aquilo e contextualizar. E a gente tem tido pouco tempo. Eu vejo os empreendedores assim, quando eles conseguem algum tempo livre, eles querem tentar implementar já alguma coisa direto. Sim. Né? Enquanto eles deveriam absorver esse conhecimento e talvez tentar processar dentro do seu contexto de negócio, de empresa, né, do mercado que ele está atuando, né? Como é que ele vai aplicar esse negócio? Não, ele já tenta ir para aplicação. E geralmente cai naquelas aplicações que se ele fez rápido, todo mundo vai fazer. Sim. E aí não cria valor. Mas eu também entendo isso, porque a pressão no empreendedor é essa. Eu tava essa Tem que semana... ter alguma coisa, lance alguma coisa, né? Eu tava essa semana no Startup Summit, né? Pô, reúne uma galera aí de startup, é natural, né? O assunto é AI, não poderia ser outro. E aí qualquer roda de founder que você encosta, a galera assim, mas o que vocês estão fazendo de AI, né? E aí, pô, o cara... Se alguém não tá fazendo nada, o cara fica até envergonhado, o cara olha pra baixo nessa hora já, né? Então tem um pouco dessa pressão de o que você tá fazendo, o que você já pôs na rua, né? Sim. Boa. Vamos lá. Bom, se você tá conhecendo Startups and Downs agora, saiba que a gente é o podcast de cabeceira da vida de quem empreende. A nossa aqui é abordar os temas que ajudam ou assombram aí fundadores e fundadoras de empresas. A gente fala desde assuntos estratégicos, né? Como construir um time de C-level, como fazer um M&A, se faz sentido captar uma rodada ou não e como fazer. A gente fala de assuntos mais táticos, como construir time, como formar liderança e por aí vai. A gente tem alguns episódios com convidados que topam vir aqui contar suas jornadas empreendedoras, onde a gente sempre explora a partir dos downs. E a gente também tem feito bastante episódios sobre inteligência artificial, porque não dava para ser diferente. A gente gosta do assunto, estamos antenados no assunto, a nossa audiência também pede bastante para saber a nossa ótica, então estamos aqui mais uma vez para abordar o assunto AI, e dessa vez a gente vai trazer... Acho que nenhuma das vezes a gente tentou trazer algum playbook, né, alguma coisa pronta, mas dessa vez a gente vai tentar subir um pouco mais o drone e tentar olhar para o efeito multiplicador que a gente acredita que a AI tem, né?
Esse episódio, ele foi formatado em uma conversa informal nossa, né? Num sábado ali, a gente tava trocando mensagens sobre outras coisas que... Difícil também falar sobre algo ligado à empresa que não envolva AI. E aí veio esse clique, né? Eu acabei te mandando um devaneio ali meu, né? Que eu falei assim, César, você já reparou que se a gente fosse paralelizar o que a gente está vivendo agora no mercado de tecnologia com outros mercados, aí eu usei o mercado da televisão, né, de filmes como um exemplo, né? Eu vou trazer ele aqui para a gente explorar um pouco. A gente viveu uma época, sei lá, talvez até os anos 2000, 2010, ali primeira década de 2000, a gente só tinha os canais de TV aberta, né? Globo, SBT, Record, talvez varia um pouco da região que a pessoa vive, mas não tinha muita opção. Você tinha que assistir o Jornal Nacional na hora que ele estava passando, coisa e tal. Depois disso, para quem tinha acesso, né, a gente começou a ter a TV fechada ali, né, TV a cabo, e aí a gente deixa de ter aqueles canais genéricos que tratavam de esporte a noticiário sangrento, a filme para criança, e começa a ter assim, pô, tem esse... MTV é um ótimo exemplo. Discovery Isso. Channel, Cartoon Network, por aí vai. Só jornal. HBO, só filme, Só né? filmes, E aí a gente começa a meio que verticalizar o conteúdo. E aí a gente vem depois com o YouTube e outros streamings e a gente vai para a era do nicho do nicho. Então tem o cara que não tem mais um canal para falar de animal, tem um canal para falar para quem gosta de elefante, pegando o exemplo que você deu ali no começo. Ou seja, a gente tá falando aqui de nicho do nicho, né? E se a gente for paralelizar isso com tecnologia, a gente viveu a era de poucos players muito consolidados, até porque desenvolver tecnologia era caro, e mais do que desenvolver tecnologia, você realmente se transformar em uma empresa de tecnologia capaz de distribuir isso a nível nacional, até a nível global, poucas empresas conseguiam fazer. Então, você pensava nas grandes categorias, tipo ERP, CRM, 2 players, 3 players, pega CRM, sabe? Tinha Microsoft Dynamics, a própria Salesforce, talvez mais uma ou duas opções. Aí veio a era do SaaS. Pô, se multiplicou para... Não é mais só CRM, é ferramentas de venda. Você começa a ter vários use cases, como a própria Hamper, use case para prospecção, use case para inbound. O próprio CRM, que antes eram 2, 3, multiplicou talvez para 20, 30 opções. Corta para agora a era da AI, a gente está numa era caótica, onde isso se multiplica para muito mais opções, porque o que antes era um SaaS que tinha um tempo de desenvolvimento, de deploy, agora a gente começa a ter agentes ou outros tipos de ferramentas para dores cada vez mais específicas. Pode parecer um pouco filosofal, um pouco distante, mas tentando trazer para a realidade, isso muda completamente o jeito de empreender. Porque se antes construir um software on-premise era inimaginável para a grande maioria das pessoas no Brasil, talvez desenvolver um SaaS já era uma coisa que você fala, pô, se eu tiver uma ideia boa e conseguir um capital inicial mínimo que seja para eu começar essa ideia, hoje, talvez aquela famosa que a gente gosta de usar, pô, do quarto da minha casa ou da garagem da minha casa, eu consigo criar, eventualmente, até trabalhando dentro de uma outra empresa, tá mais viável do que nunca. Eu acho que isso muda completamente o jeito de empreender, o jeito como as empresas vão se posicionar daqui para frente. Não, total, porque você pega, né, Ricardo, vamos pensar quando você tem uma tecnologia nova, você tem uma coisa, cara, ela é mais cara, então são para poucos, quem tem dinheiro para gastar e assim por diante, né? E a busca sempre das indústrias é de irem baixando o custo para aumentar a acessibilidade para isso. A IA está trazendo para a gente uma quebra de barreira com relação à aplicação da tecnologia. Né? Então, quando você fala nesse roteiro, né, de que tinham CRMs, eram caros, demorados, complexos e tudo mais, custava muito implementar, só call center enorme, telecom que tinha, Siebel, Clarify, né, no começo no final da década de 90, começo dos anos 2000, eram só essas ferramentas, só essas grandes empresas que tinham condição de ter. Aí você constrói o conceito do SaaS, que aí você faz, cara, um software, né, não é software. Né? Então, que vendia, né, a própria Salesforce, quando, Sim. Né, acho que é emblemático, né? Então, é aquele negócio que, cara,
eu posso me adaptar. Eu tenho um certo nível de parametrização que eu consigo fazer e eu me adapto. E aí a Salesforce começa a fazer aquelas coisas já mais nichadas, né? Pré-build, né? De algumas áreas, né? De repente varejo, farmacêutico e tudo mais, mas um negócio já muito mais rápido, né? Então, caindo, e aí você abre para outras ferramentas, né? Então, pô, uma ferramenta CRM focada só em growth, né? Então vem HubSpot, vem uma série de outras ferramentas. Então, e depois para nicho, aumentando. porque hoje tem CRM para farmácia, você tem CRM para imobiliária, você tem CRM só para B2B, que é o meu caso, né? Hoje, com a IA, o que você tem é o seguinte, cara, se você pegar uma ferramenta dessa e colocar numa IA, talvez ele consiga não 100% dela, mas fazer aquilo que efetivamente eu uso, porque você não usa tudo que está na ferramenta. Sim. Você geralmente compra muito mais feature do que você usa um ciclo, você usa um processo, né? E eu consigo, de uma forma muito mais rápida, a um custo baixíssimo, usar IA para implantar, ou seja, é a famosa hiperpersonalização, né? Sim. Então, quando está hiperpersonalizado, quem vai oferecer esse tipo de serviço, você se sente ameaçado, que você fala, cara, será que o cliente vai criar tamanha autonomia que ele não vai mais precisar de mim? Né? Eu acho que não é bem assim. Né? Sempre vai precisar, mas de alguém, não que me entregue só um software, porque se for para entregar esse software, se for para entregar só um cadastro, esse eu faço. Sim. Né? Agora, se é para me entregar alguma coisa focada no meu projeto, no meu nicho, alguma coisa que você traga informação de outros players, como que eu me comparo a esses outros players, então aí começa aquele conceito dos dados, né? Então muda a forma na qual você vai interagir com seus clientes. Né? Então essa dinâmica, a gente ainda está tateando o que é isso, né? A gente ainda tem a tendência de olhar na IA simplesmente para aumentar a nossa produtividade, né? Mas, cara, eu estava na Conar, né, há uma semana atrás, e você tinha lá lançamentos de, poxa, agora eu faço a implementação do meu software, em vez de 3 meses, eu vou fazer em 1 semana, em 1 dia, em 2 dias, né? Quando você entende claramente aquilo, ou seja, é muito transitório, é muito rápido, porque daqui a 1 mês o outro concorrente vai fazer a mesma coisa, porque não existe barreira. A barreira tecnológica é zero para aquilo. Aquilo não representou um diferencial, aquilo representou, cara, uma velocidade para eu interagir com o meu cliente. Mas os outros vão fazer, não vai me diferenciar, não vai ser um Unique Value Proposition. Né? Aonde está o Unique Value Proposition? Esse é o grande question mark. Total. E eu vejo que tem muita gente muito emocionada ainda nesse momento de mercado, que vou me apropriar ainda um pouco eu adoro essa palavra, né? Todo mundo tá usando, emocionado, né? Mas que eu acho que define bem, né? Tá todo mundo muito à flor da pele, né? Você não dá uma porrada, mas você dá... É sutil, simpático. É simpático, né? Muito emocionado, né? Mas a galera tá emocionada e pegando o exemplo que eu dei, né? Da televisão, é como se fosse assim, parece que o clique que a galera tem com a AI agora só que na analogia da TV. Agora que eu consigo criar o meu próprio canal de YouTube, eu vou criar um canal de desenho e eu vou quebrar o Cartoon Network. Né? Essa pra mim é a definição da pessoa emocionada. Tá todo mundo vendo assim, nossa, agora o poder tá na minha mão. Eu consigo eu mesmo ir lá, criar e eu subo meus conteúdos. Só que uma coisa é você conseguir fazer, trazendo de volta para AI, uma coisa é você conseguir resolver uma dor. Você foi lá e mapeou, sei lá, que uma clínica médica, ela tem um procedimento de atendimento no WhatsApp, que com N8N mais ChatGPT, você poderia atender 80% das dores. Aí a galera se emociona, né? Fala, pronto, achei, eu vou dominar o mercado de clínicas, eu vou quebrar o software de clínicas, as atendentes vão ser todas mandadas embora e eu vou dominar. Inclusive, até falando desse use case em específico, né? AI de atendimento para clínica, daqui a pouco tem mais empresa criando AI para atendimento de clínica do que clínica para comprar, né? O cliente para ser atendido, né? Porque é impressionante, né? Então tem que tomar cuidado de novo para não se emocionar que não é porque você consegue criar uma coisa, um produto naquilo que você vai. Eu acho que a distância entre um produto capaz de resolver uma dor e uma empresa bem posicionada no mercado, que é reconhecida naquele mercado para resolver aquela dor, existe um arco gigantesco a ser preenchido ainda, né? Quando eu pego assim, eu tenho vivido com empresas, né, que falam assim, cara, eu construí, em 2 meses a gente construiu isso.
Uhum. 2 meses é legal. Tem cara que fala, não, se eu construir isso em um Um dia, final de semana. um final de semana, né? Cara, a tendência é que tem uma proporcionalidade entre o diferencial que isso é realmente pelo tempo que você investiu para construir. Que o mérito não está no que você fez, e sim na tecnologia que foi usada, e que se ela é genérica, está em acesso para todo mundo, o cara não criou pouco diferencial. Você vai ter talvez um diferencial de uma latência no tempo ali, de a demora que o outro cara vai ter para realizar que aquilo é legal e te copiar. Sim. Mas é só isso. Né? Eu só fiz primeiro. Uhum. Né? Não tem nenhum diferencial. Né? Esta reflexão é que eu acho que a gente tem pouco. Sim. Tá todo mundo, como você diz, muito emocionado ainda de Sim. querer fazer um negócio rápido. Falando, nossa, cara, olha o que eu fiz em 2 dias. E a emoção, ela acaba enuviando, porque daí você entra numa competição que você pensa assim, será que essa é a carreira que eu deveria estar mesmo? Eu tô na carreira de soltar bots rápidos no mercado ou tô na carreira de dominar um nicho? Porque são coisas diferentes. Você pode passar por desenvolver coisas, você precisa executar, você precisa ter entregáveis, mas será que só ter a capacidade de produzir coisa rápida, talvez isso entra num ponto que no Warmap a gente está falando sobre isso. Quando a gente se fala sobre se informar sobre AI, tem muita gente que ao invés de entender o impacto transversal que isso tem na indústria, no jeito de empreender, no jeito de construir empresa, tá todo mundo gastando muito mais tempo vendo vídeo no YouTube aprendendo a usar o N8N. E não é que isso está errado, porque, de novo, passa por isso também. Mas você não vai se tornar uma empresa de AI ou resolver a dor do seu mercado com AI somente aprendendo a aplicar alguma ferramenta de AI que está disponível hoje. Sim. E é uma mescla. Vou dar um exemplo aqui bobo, mas para ilustrar um pouco disso. Tem gente que pega assim, ele pega o DRE dele, pega um DRE, ele joga para uma IA, para a IA tentar entender aquilo e dar os insights ou até fazer um forecast. Né? Tentar fazer, cara, faz uma projeção aqui para mim, o que você acha, tal, não sei o quê. Então ele pega, de repente, os últimos 60 meses e coloca lá e tenta jogar como uma LLM que não era nem ela para tentar fazer isso. Ok. E ela solta alguma coisa que ele acha, pô, legal. Né? E ele fala, nossa, olha o que eu fiz e tal, não sei o quê. Né? Enquanto você tem Aí caras... ele vai publicar no LinkedIn que ele criou um agente financeiro que analisa DREs. Enquanto tem caras que estão assim, cara, se eu pegar, são 60 meses, se eu pegar que um DRE tem 20 linhas, 20, 60, pô, eu tenho 1.200 ali, linhas, né, dados, né, para eu gerenciar. Fala, é pouco, né? É pouco dado para uma IA aprender alguma coisa, né? Aí você pega um cara que é um engenheiro de dados, e aí ele fala, não, cara, vamos pegar as origens disso, lançamento dia a dia, Fazer classificação. drill down das linhas, eu transformo isso em 10, 20, 30 milhões de registros, de repente. Pô, aí o negócio começa a ficar interessante. Mas ele vai se questionar, ele precisa entender do business. Ele fala, cara, existem sazonalidades, eu preciso trabalhar dados que foram sazonais para desclassificar isso. E contextos, eu preciso pegar a inflação, crescimento, o meu mercado, como foram meus competidores. Isso. Aí ele começa a trabalhar nesses dados, aí sim eu acho que ele começa a criar, que é uma mescla entre conhecimento técnico, mas muito de conhecimento do negócio, do objeto que ele está trabalhando. Aí sim ele começa a trabalhar, mas você vê que é uma mescla entre conhecimento do nicho, os dados, a aplicação daquilo, a integração com uma série de coisas que ele está fazendo. Aí sim ele está começando a criar alguma coisa que vai ter um diferencial. Sim. Que talvez não seja tão fácil também contextualizar isso para qualquer negócio. Sim. Talvez nem todo mundo tenha esses dados estruturados dessa forma. E aí você remete à necessidade de ter os dados estruturados, você remete a ter uma série de coisas. Mas quando eu olho, né, então, no final das contas, ele vai preparar o mesmo resultado final, porque depois ele consolida isso, faz um forecast e entrega. Só que, cara, tende... Claro que a gente ia ficar emocionado quando vê o primeiro, porque o cara fez em um dia. Sim. E esse daqui talvez ele demore 3 meses para fazer. Mas no longo prazo tem muito mais valor esse segundo caso. E acho que saber operar essas tecnologias, talvez não essas mais complexas, né? Mas saber pilotar ChatGPT, N8N, integrar essas coisas vai ser by design, né? Eu sempre gosto de usar exemplos dos meus filhos. Eu tenho filhos pequenos em casa, e todos esses exemplos que a gente está dando aqui, como por exemplo, há um ano atrás, os 2 pequenos, né, a menininha de 9 e o menino de 10, eu tenho mais um de 17 que já está em outro rolê,
Mas os 2 pequenos estavam na do canal de YouTube. Criaram um canal de YouTube sozinho, aprenderam a editar vídeo sozinho, tudo fuçando, né, e subindo lá os videozinhos dele. E aí esses dias eu cheguei em casa e a Betina, que é a minha filha mais nova, falou: "Papai, eu criei um site". Eu: "Porra", né, pô. Eu comecei a criar com 13 anos, mas talvez o meu primeiro site eu levei pelo menos um mês pra pôr ele, né. "Não, eu criei hoje". Eu falei: "Mas como que você fez?". Ela falou: "Eu criei aqui no Wix, aí ele tem um chatzinho que eu vou conversando com ele, eu vou pedindo o que eu quero e ele vai me dando". Eu falei: "Cara, ela nem sabe expressar nos termos técnicos, mas promptando ali no Wix, ela criou o sitezinho dela". Então, as gerações dos nossos filhos, por exemplo, já vão vir com isso by design. É. O diferencial deles não vai saber operar, que seria que nem o diferencial a gente dizer assim: "Pô, César, cara, eu sei operar iPhone aqui, então tem uma diferença". Quer dizer, isso é by design, né. Usar o iPhone, Conhecimentos responder e-mail, específicos, eu sei navegar na internet, respondo bem respondo e-mails. bem e-mails, né, é meio assim, né, ou seja, a Sim. gente vai ter essa mudança e é muito rápida mesmo, né. Uhum. E eu acho que tem uma questão, né, quando a gente fala do Brasil especificamente, né, a gente continua ficando muito emocionado com essas notícias todas que a gente vê das plataformas, né, principalmente as big Uhum. techs, né. Cara, o volume de dinheiro que está se investindo, OpenAI, o Perplexity. tamanho que é a Nvidia, cara, Aham. né, e você fala: "Cara, uma empresa que bateu 4 tri, né, que é a maior quantidade de funcionários que são bilionários, não são É, mais milionários, são sim. bilionários", Uhum. né. Você fala: "Cara, um negócio é um mundo realmente, cara, um mundo", só que quando eu olho para o Brasil, eu falo: "Cara, essa não é a nossa luta", É. né, me parece que essas IAs genéricas, o nível de investimento que tem, Isso tá entre China e Estados Unidos, né, ou é, Estados Unidos e China, para ser essa mais justo, né. batalha eu acho que a É. gente já não 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 estamos nela. não Assim estamos como a nela. gente não teve nada nuvem, vamos dizer assim, a gente não criou uma AWS aqui no Brasil, sem Não. desmerecer os data centers que resolvem muito bem dores locais, mas estão mais para o B2B, para o enterprise, eles não tomaram essa escala que esses Sim, players lá de fora tomaram, né. sim. Então, cara, assim, eu acho que esses players de fora, eles acabam dominando mesmo, Uhum. né, porque investir nisso é uso intensivo de capital, é muito Tem que caro, ter os melhores engenheiros melhores disponíveis. engenheiros, cara, não dá pra gente competir, né, hoje a gente tem dificuldade de pagar a hora de, né, o que a gente paga em reais é o que o cara tá oferecendo em dólar lá Loucura. fora, então é muito difícil, né, ou Sim. seja, agora onde que tá o nosso diferencial, olhando para o Brasil, né? Existem dores que são específicas nossas. Sim. Tem sempre a palavra mágica que é contexto. Uhum. E o contexto me leva à personalização, Isso. né? Ou seja, adaptar a IA para a dor que a gente precisa. É, porque no final das contas, cara, todo mundo vai usar isto, mas ela vai precisar sempre ter contexto. Sim. É impossível não ter contexto sem conhecer muito o business, o Uhum. negócio, o nicho, e não ter dados específicos para aquilo. Essas IAs são boas no que é genérico, né. Então, eu acho que é aqui que está a grande, né, para o resto do mundo, é onde A está a utilização, oportunidade. a Uhum. oportunidade, né. Tende a ser extremamente comoditizado, como foi a internet era cara no começo, Sim. né. Hoje para os meus filhos, para os seus filhos, cara, é uma força da natureza a internet. Uhum. Eles não entendem que, parece Não ar. existe um mundo sem internet, né. É ar. É, sim. Né, você vai pensar que vai ficar sem oxigênio? Né, a internet é a mesma coisa, né. Então tende a esse negócio ser muito, e aí você tem que trabalhar na contextualização. Então, eu acho que aqui que está o nosso Sim, diferencial, né, como sim. é que você pega isso e coloca de uma forma contextualizada para o teu nicho, para o teu negócio. Agora tem empresa que realmente não tem, né, esse diferencial de ter dados dela, né. Uhum, Ela só presta um serviço e o dado continua sendo dos outros, né. uhum. Ela não Ah, e consegue. talvez faça mais sentido ela ser um estúdio, uma produtora de AIs que faz isso quase como se fosse uma software house da era anterior, agora eles chamam de estúdio ou de produtora de AI, que cria AI para o cliente que tem o contexto dele, mas ainda não sabe fazer. Sim. Quem for olhar para criar produtos aí tem que ter contexto, tem que ter dados, tem que ter algoritmo. E eu diria até, Ricardo, se você for pensar uma empresa que presta serviços, vamos pensar uma empresa de desenvolvimento de software, né? Eu sou uma empresa que aloca recursos, crio squads, eu desenvolvo, né, software Uhum. sob medida, tudo mais, né? Cara, se essa empresa tiver
ela está lutando para ter a ferramenta dela de produção de software, porque ela quer ser mais rápida. Aham. Mas o cliente vai querer um desconto maior também nisso, né? E, cara, quantas ferramentas ele vai conseguir lutar contra... Porque construir um software é alguma coisa genérica, Sim. né? Ele vai conseguir competir com o Cursor, com o Windsurf. Uhum. Você olha para o lado, todas as outras empresas estão construindo a sua plataforma para ser o desenvolvimento Sim. mais rápido, né? Uhum. É aqui que está a diferença? Não Não. pode estar. Sim. Talvez está muito temporário agora, porque ainda tem gente que não sabe Mas vai mexer ser e paga rápido. caro para quem... Então, não tem outro jeito senão nichar. É. Não tem outro jeito, em vez de eu chegar no cliente... Então, a relação, né? Então, a reflexão que eu faço é... A relação, em vez de você chegar para o cliente e falar, deixa eu entender o seu problema que eu vou construir a solução para o seu problema. Sim. Muitas das relações é essa. Sim. Deixa eu entender o seu problema. Talvez eu precise conhecer tanto de negócios, de um nicho, que eu chego nesse cliente e falo, cara, empresas do seu nicho têm atuado nesse negócio, fazendo dessa forma, usando as tecnologias assim, a gente tem essa possibilidade de fazer tudo isso para poder você vender mais, produzir melhor e não sei o quê. Ele já chegar com uma proposta, com um approach, trazendo dados de outros que ele tem, sabendo como isso pode modificar, o quanto que ele está perdendo de oportunidade por não estar fazendo isso. Né? Vai ter que ser já conhecendo bem o nicho. Sim. Né? Quanto mais genérico for, até nesse ramo, cara, eu acho que ele está perdido. Né? Porque vai ter sempre mais fácil os outros te copiarem. Né? Sim. Agora, nesse ponto, eu entendo bem de um negócio, eu tenho dados que me ajudam, cara, aí o cara está se diferenciando. Então, para todos os setores, seja de software puro, né? Produto ou até serviço, né? Esses mundos estão colidindo. Né? Sim. Com essa questão da IA hiperpersonalizar, eu não sei se eu preciso do produto, né? Eu posso ter um chat, eu não preciso ter interface. Talvez eu conversando com um chat... O conceito de produto muda. O produto continua existindo, né? Mas a forma como ele é criado e distribuído muda. E a gente vê empresas de serviço criando seus próprios produtos e empresas de produto tendo que se adaptar com o serviço, porque você tem que deixar o seu produto muito mais customizável agora. Sim, né? sim. Boa. Eu acho que para a gente conseguir trazer uma visão mais prática para os nossos ouvintes, eu acho que a gente deu um bom pano de fundo que localiza a gente em mais ou menos em que momento da história que a gente está. Mas queria que a gente olhasse do ângulo primeiro de implicações do que a gente está vivendo e depois de soluções que a gente já consegue perceber, né? Haja visto que a gente tem esse momento de menos diferenciais, está mais fácil de criar, logo se eu crio, outras pessoas criam, vem uma série de implicações junto com isso, né? O que a gente poderia trazer, assim, Bem, vamos voltar então à associação lá do que a gente começou, que eu acho que é um pouco do que foi aquela reflexão que a gente fez, né? Vamos pensar a Netflix, né? O valor que você vê muito na Netflix é, cara, a quantidade de títulos que eles lançam. Tá toda hora lançando um título diferente de várias coisas e você tá ali. Eu assino a Netflix porque ela consegue ter os canais. Eu assino a Apple não lança tanta coisa, mas eu gosto da qualidade, eu gosto dos tipos de ou temas. seja, já se posicionam também de formas diferentes. Já né? se posicionam diferente. O Netflix claramente é uma empresa de algoritmo, É né? uma empresa de algoritmo. Assim, eu gosto de, sei lá, desenho coreano, e aí vai ter lá um cardápio pelo menos uns 10 ali e eles vão entendendo o que a audiência gosta e produzindo coisas novas. Eu acho que numa velocidade que eles conseguem até aproveitar hype, né? Se um Sim. assunto tá em alta agora, dá um mês eles conseguem lançar um filme sobre aquele assunto, né? Sim, sim. E é interessante porque como essa indústria foi lançando outras coisas, né? Então você lança uma série que lança 8 episódios. E aí depois, cara, você queria já outra temporada, né? E vai demorar um ano. Nem sabe se eles vão produzir, Mas né? aí eles começam a trabalhar outros produtos, licenciar produtos vinculados àquele produto que eles lançaram do filme e tudo mais, né? E você Tem vai fazendo... spin-offs. Tem spin-offs que os caras vão criando, né? Então é a história específica de algum ponto ali que o cara vai... E ele vai trabalhando esse negócio e o algoritmo vai ajudando você a descobrir aonde que está o seu público e como você engajar. Então, o grande negócio é como você engaja ele dentro daquele tema que é, cara, o meu momento de descanso e entretenimento, assistir filmes. Né?
Mas o shelf life do filme em si é pouco. Muito menor. Tá bom. Então, talvez se a gente fosse falar da IA, talvez a gente viva isso, ou seja, as IAs que a gente vai criando, talvez elas tenham um shelf life pequeno. Com certeza. Porque, cara, você cria um Bridgerton, né, para Netflix. Cara, a HBO já criou um parecido, Uhum. a Apple já criou o Bucaneiros, que é parecido com Bridgerton, já criou, cara, já começa a criar tudo aquele mesmo negócio, que deu certo para um, vamos dar certo. Todo mundo se Sim, copia, sim, sim. né, ali. Ou seja, a cópia é muito rápida, mas o negócio é porque eu lancei Bridgerton, mas eu lancei outro, lancei um spin-off, lancei... Então, o shelf life das Aham. coisas me parecem que são muito Não, faz pequenos. muito sentido. Porque eu até... Tem filme que eu assisto que eu lembro assim, eu acho que eu assisti, mas eu não lembro nem a história. E Todo quando eu final de semana começo a isso acontece assistir, comigo. Eu falo, eu eu falo: já "Ô, eu vi. tô com Alzheimer, pô." Eu falei: Não, "Tô..." mas acontece comigo Eu também. falei: "Caramba, meu, não é possível, cara, eu não lembro." Tem filme que eu já Sim, assisti a segunda, eu falei: "Eu acho que eu assisti, mas eu não lembro, vou deixar eu assistir de novo." sim. Né. Que já se transformou também tão corriqueiro, né, que aquele negócio vai passando, eu entro no Netflix da minha irmã, cara, os filmes são completamente diferentes do meu, Sim, né, porque tem essa questão do algoritmo e tudo, total. né. Mas então o que a gente tem é o seguinte: será que o nosso software vai ser sempre o mesmo? Não, provavelmente não. Não Acho que vai. a história do shelf life E eu acho que a pega mais. questão desse shelf life, desse prazo de validade, Uhum, né. Então talvez a gente seja entender que todos os produtos vão ser transitórios, e uhum. a questão é o quão veloz você é para entender as mudanças que vão existir no mercado do seu cliente e a necessidade que ele está precisando Sim. para aquele momento, E acho né. que esse lance do transitório também tem muito a ver com o nível de estabilidade que o mercado tem. Ou se você opera em mercados cíclicos ou anticíclicos, eu acho que conta muito, né? Eu posso dizer, eu tô num mercado claramente cíclico, que é marketing e vendas. O jeito de as empresas fazerem marketing ou de vender muda ano a ano, se não mudar algumas vezes no ano. Então é um cenário caótico, é um cenário que a gente tem que colocar coisa nova o tempo todo e tem que ter desapego de matar coisas, porque eventualmente o jeito de vender já mudou, aquilo que fazia sentido há um ano atrás agora não faz. Por outro lado, existem outras empresas que estão em mercados mais anticíclicos ou mais estáveis, e não é nem pela capacidade de inovação dela, é porque aquela empresa ela se relaciona com órgão público, com bancos, com outras coisas que precisam de uma estabilidade diferente. Eu acho que ter esse nível de consciência também vai ditar se na sua estratégia você é mais, sei lá, Netflix, que lança 3 coisas novas por dia, ou se é mais Apple, que talvez foca em desenvolver uma única coisa por mês muito bem feita, né? Sim, sim. Eu acho que o outro negócio aqui, né, que a gente pode falar dessas características, né, essas implicações que a gente tem, eu investi em alguma coisa que é extremamente genérica, né, e aí flopar, né. Uhum. Então, eu vou no YouTube, vou abrir um canal agora para falar de investimento na bolsa. Super gené, tem uns Cara, 100. nossa, o que tem de gente ali falando disso, e tal. Cara, para o cara se diferenciar nisso, a construção de autoridade que ele tem e não sei o quê, e de verdade, cara, o que menos importa ali é o conteúdo. É verdade. Talvez seria a aposta que ele faria, né? Eu vou fazer um produto, um conteúdo melhor do que o do Thiago Nigro. É, E poderia até conseguir fazer, mas. mas, cara, o conteúdo hoje já não é mais um negócio, porque, Uhum. cara, vai lá na IA, faz o conteúdo lá e tal, e vai ser um conteúdo que 90% vai estar igual ao de todo mundo, É. né? Então, tem outras características, né? Então, essa questão de fazer alguma coisa genérica, não tá nichado, você, cara, se você for falar de investimentos, mas, cara, eu vou falar para, cara, como que você coloca a sua criança para o primeiro investimento? Deve ter um monte, mas é um nicho. Nichos e formatos, né? Isso. Você vê Um gente formato testa. diferente, tudo. É. Talvez ali você descubra alguma coisa Uhum. diferente que dá para você fazer. Sim. Mas se for genérico, quero falar sobre investimento na bolsa, Uhum. cara, você tá ferrado, É verdade. né? E a mesma coisa que eu acho que acontece com as IAs, né? Eu acho que o risco que você corre, você fazer uma coisa que é genérica, uma coisa que a IA pode copiar, basta o Google mudar alguma coisinha. Então, eu fiz um algoritmo animal para ficar reconhecendo produtos em gôndola. Cara, hoje o Google tem lá um negócio que, cara, mais se o algoritmo seja bom, o deles é fantástico, É. né? A gente estava vendo agora, eu tive um caso interessantíssimo. Eu fui comprar uma almofada e um tapete para casa. E eu sou péssimo de visualizar. E minha mulher falando que essas almofadas vão ficar lindas, e esse tapete, eu falei, cara, não faço a menor ideia se isso vai ficar bom.
Enquanto ela estava lá conversando com a mulher e olhando um monte de tapete, eu já estava querendo sentar em algum lugar para ficar esperando. Aí eu pedi pro meu filho me mandar uma foto da minha sala para Uhum. onde ia ficar aquele negócio. Ele me mandou a foto, eu tirei foto das 2 almofadas, tirei foto de parte do tapete. E simulou E como de que verdade, eu ficaria. pedi pro ChatGPT e falei: "Cara, coloque essas almofadas e o tapete nessa foto do ambiente". Cara, deu 2 minutos, ele mostrou. Assim, cara, eu fiquei impressionado, porque tinha foto, o meu cachorro estava em cima do sofá e ele botou a almofada como se fosse atrás do meu cachorro, sabe? Animal. E ficou animal, ficou Uhum. muito legal. E eu mostrei pra vendedora, né? Eu mostrei pra vendedora. A vendedora falou: "Nossa, nossa, como é que você fez isso?" Eu falei: "Não, deixa eu te ensinar. Baixa aqui". Eu baixei o ChatGPT com ela, na hora, pro celular Uhum. dela. Eu mandei as mesmas fotos e falei: "Ó, só escreve isso, isso, isso". Ela escreveu, deu mais 2 minutos, apareceu pra ela. Ela: "Nossa, que legal e tal, não sei o quê". Cara, quanto vale isso? Zero. Isso é Uhum. genérico, isso vai. A diferença que ela poderia, né, depois a Raquel até me perguntou o que seria o diferencial num negócio desse, né. O diferencial seria se, enquanto ela tá falando com a Raquel e a Raquel falando que ela gostaria de um negócio mais claro, mais escuro e não sei o quê, ele já fosse buscando no estoque o que que tem coisa semelhante, porque era um tapete atrás do outro, você tinha que Uhum. ficar tirando um monte para mostrar só uma pontinha dele, difícil. Cara, quem é um mané como eu que não consegue enxergar, não consigo visualizar, para mim é zero aquilo. Aham. Mas imagina já falar: "Ó, tem esse, ó, De você acordo com gosta as dessa imagem? Você gosta?" preferências. Então Aham. imagina ter uma ferramenta dessa, esse copiloto para uma vendedora dessa. Sim. Mas precisa ter uma empresa que vai fazer isso É. específico para esse tipo de indústria, para. O que você está trazendo aqui é que, por exemplo, assim, customizar o produto ao ambiente, algo parecido com o chat GPT já consegue fazer, e se você fizer o prompt Genérico. certo, sai ali. Não é aí que está o diferencial. Agora, quando você constrói a partir disso um use case Você que começa a falar de busca. integração, de jornada, E de aí, a conhecer o partir de nicho. conhecer o seu cliente, as preferências dele, mais a disponibilidade do estoque, ou seja, concatenando todas essas coisas, aí você conseguiria eventualmente construir ambiente simulando com o que você tem no estoque versus o que é a preferência do teu cliente. Então, fazer a entrega de pegar uma foto e olhar o negócio, cara, 2 minutos. Ah, nem Agora, fazer uma experiência que a Raquel não comprou, foi para casa e surgiu no estoque um negócio que é o fit do que a Raquel falou, e Aham. mandar um e-mail para ela com a foto com o cachorrinho dela no sofá e as almofadas e o Sim. tapete novo que chegou agora em promoção e não sei o quê, cara, talvez o vendedor Ah. nem saiba que chegou, que é no perfil da Raquel e não sei o quê, babã. Se eu entregar um software que faça isso, ele precisa de integração, chegou no estoque, são outras coisas. E Aí sim, principalmente o conhecimento do nicho. e conhecimento do nicho. Sim. Como que é a dinâmica de uma venda de um tapete, que não é a mesma coisa você comprar uma roupa, que não é a mesma coisa você comprar um produto no supermercado, Uhum. né? Então, são essas as nuances que a gente precisa entender da onde a gente está posicionado Uhum. e focar mais nisso. Sim. A gente olha para o ambiente genérico e acha que, cara, vou competir com alguma coisa E o genérica. genérico, Ferrou. eu ia falar, fiquei parecendo um gago aqui, eu fui falar, criar algo ligado ao uso genérico é a pior decisão que você pode tomar, ou seja, alguém que se emociona muito com, poxa, consegui customizar aqui um ambiente com a foto de um produto, vou lançar isso como um produto de AI no mercado, cara, já é natimorto, né? E olha que coisa curiosa, né? Existe um case famoso de exit no Brasil, só concatenando com a questão das eras, né? De uma empresa, não vou citar o nome, mas foi uma empresa que na era pré-AI eles customizavam o ambiente de acordo com a sua preferência. É um dos cases mais famosos de esse. Os caras venderam por 100 milhões de dólares, founders ficaram felizes da vida. Talvez eles venderam poucos anos antes de ser completamente disruptados pela Sim. AI, porque o que eles faziam era exatamente isso que você está narrando Sim. agora. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu estava com um founder que eu gosto muito e estava falando com ele sobre. Então, ele tem uma ferramenta hoje para criação de conteúdo via IA. Então, o briefing do cliente, ele pega super bem o histórico do cliente, vai acumulando e vai aprendendo tom Uhum. de voz, como faz os conteúdos e tal, não sei o quê. E ele construiu um negócio que, cara, ele reduziu operacionalmente a empresa, praticamente está trabalhando com agentes, né, construindo esses conteúdos, fazendo SEO, fazendo classificação dentro das próprias IAs, tal, muito legal. Legal. Mas, cara, mas isso é copiável, Uhum. né? E a gente estava discutindo o diferencial. Aí, olhando para os clientes dele, ele falando, cara, eu entrego muito valor, eu boto o cliente em clínica.
conteúdo que a gente faz para clínicas médicas, cara, é tão assertivo que a gente aumenta. Tem cara que pede até para dar uma segurada, porque a gente aumenta a quantidade de clientes que chega lá no cara. Então, o sucesso é esse. Falei, cara, então, o teu posicionamento e o que você tem que fazer é o seguinte, cara, eu vou ser o melhor cara para fazer conteúdos para botar paciente dentro de uma clínica, para construir a autoridade da clínica, para tirar só do médico e construir um negócio mais genérico, para ajudar o cara a se comunicar e nutrir o cliente, que ele tem que de tempos em tempos voltar. Então, aí ele começou a pensar um monte de coisa que com conteúdos ele pode fazer para engajar mais o cliente com a clínica, com o médico, tornar aquilo mais recorrente e tudo mais. Né? Então, é esta a oportunidade. Né? Quando a gente escapar do genérico, a gente deixar de olhar para o genérico e fazer a escolha né, de um nicho. Né? Eu acho que isso é uma implicação importante. Boa. Agora, se o shelf life do que a gente lança, ele é cada vez menor, e os diferenciais, as barreiras de entrada também estão menores. Então, além do produto ele ser mais perecível, ele é muito mais fácil de ser copiado por várias outras pessoas, isso muda completamente a forma como a gente gerencia a empresa, ou como a gente olha a métrica de produto, ou métrica de sucesso do negócio como um todo, né? A gente, por exemplo, no SaaS, pegar palavras-chave do nosso mercado, né? Escalabilidade. Escalabilidade, na minha cabeça, me remete assim, àquele crescimento linear que a gente consegue ter com o SaaS, porque você literalmente empilha a receita, né? Você tem as variáveis ali, você tem os novos clientes que você vende, você tem uma parte que inerentemente vai embora, e no Delta você cresceu, e no SaaS você consegue, ele tem esse quê de escala, porque você consegue ir crescendo essa receita sem necessariamente ir crescendo o seu time, porque é código e não é serviço. E tem uma outra palavrinha-chave aqui no meio, que é também o churn, né? Nessa equação, nessa regrinha de 3 que eu falei agora, vendas menos o churn é o que vai te gerar o crescimento. Mas se o shelf life do produto ele é curto, como que eu mensuro o churn? Porque se eu já sei que eu criei um agente que daqui 3 ou 6 meses ele mesmo já não vai mais ter valor porque eu vou criar outra coisa, se eu olhar para o churn individual desse produto, eu vou, com perdão do francês, que o produto foi uma merda. Ele, em 6 meses, todos os clientes já cancelaram, já migraram para o outro. A gente vai ter que reaprender a olhar. Volta para a história de não ter playbooks, mas olha que interessante, o Netflix, ele talvez tenha como lag indicator deles seja o churn, certo? Ok. Eles têm que medir cancelamento da plataforma. Tem que medir. Mas o indicador dele talvez mais importante seja frequência de uso. Tempo gasto. Monthly Active User, tempo gasto, né? Talvez o famoso RFV, né? Recência, frequência, valor. Perfeito. Que a gente tinha muito lá para varejo mesmo, para lojas, né? Físicas e tudo mais. Aquilo faça muito mais sentido calcular RFV do que ficar só calculando algum tipo de engajamento para medir o churn, né? Então, as métricas também acho que mudam, porque, cara, assim, você vai ter coisa que você vai lançar que vai dar um hype e, de repente, ela vai ser substituída por outro, porque teu concorrente lançou um pouco melhor, ou você já lançou um outro que complementa aquilo. A dor mudou do mercado, que a transformação hoje é muito rápida, né? Então, o cara vendia por tal método, né? Usava só LinkedIn, e de repente agora não é uma LinkedIn que está funcionando para ele, é outra coisa, né? É outbound mesmo, telefônico, por telefone, entendeu? Frio. Cara, sei lá, anúncio. Pode ter mudado. Como é que você se adapta, como é que seus agentes vão se adaptar, né? A sua IA vai se adaptar e entregar a tendência é ter vários, né? O que a gente fala de ecossistema de soluções, entendendo que é a Netflix. Que é a Netflix. E vai hiperpersonalizar aqueles que eu estou realmente usando, porque né? eu posso ter cliente, que é o que acontece na minha base. Eu posso ter cliente que o canal primário dele é outbound por e-mail, e aí o meu produto veste para ele como uma luva. Eu tenho cliente que até usa o meu produto, mas é o terceiro canal dele, ele precisa fazer vários outros na frente, e a gente pode ir tendo soluções, agentes, assistentes, o que quer que seja, para pensando em diferentes dores que aquele mesmo cliente meu tem. Sim. E aí eu vou pensar nessa visão de ecossistema, não olhar para o churn individual de um produto, e sim a frequência que o cara usa, o valor que ele gasta comigo todos os meses. Eu vou tentar resolver, sem perder o meu foco, o maior número de problemas o possível de um nicho específico. Sim.
E essa questão que a gente está falando da Netflix é interessante, Ricardo, porque, assim, a Netflix é isso, tem um monte de temas, um monte de filmes, ele vai pegando a sua preferência, o algoritmo vai mostrando aqueles que você vai mais usar, Aham. você vai mais assistir, né? Você tem hoje ferramentas que já estão, né, eu uso muito isso para as empresas quando a gente está conversando, que talvez seja criar o seu Netflix, né? O Netflix para o seu cliente, dos agentes e de como conecta com o teu software, né? E talvez isso seja mais importante hoje para o cliente do que você criar um relatório novo para ele, Sim. né? E tem um exemplo no Brasil mesmo que é a Adapta, né? Uhum. Se você for entrar lá na Adapta, basicamente é como se fosse Um são ecossistema temas de que tem IA. ali, você fala marketing, né, financeiro e tal, e você vê uma série de agentes que estão ali disponíveis para você poder acessar e você um pouco mais genérico ainda, tem alguma, Sim. né, está especializado ali por algumas verticais, né? Mas é um formato, né? Então, você vê que o que a gente está falando aqui não é uma coisa que, nossa, não, já tem muita gente fazendo dessa forma, interpretando e tentando criar essa Sim, associação, né? sim, sim, boa. Bom, e daí tentando trazer em termos de solução agora, né? A gente falou das implicações, cara, se não é mais, por exemplo, churn e escalabilidade, talvez uma primeira forma de olhar é isso. Eu acho que a forma de olhar para métrica, a gente vai ter que abandonar um pouco dos nossos cacuetes de SaaS e criar outros referenciais, talvez Sim. o monthly active users ou qualquer outra coisa. A gente vai ter que redefinir também o que, que é a nossa visão de escala, porque talvez nessa era que a gente está agora, a maneira como uma empresa vai crescer, ela não vai ser aquela maneira linear como a gente está habituado no É, SaaS. uma pergunta que eu faço é, será que nessa realidade que a gente vai ter que mais nichar e tal, será que o triple, triple, double, 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 né, que a gente fala Aham, muito do SaaS, né, sim. que será que isso ainda vai ser realidade? Uhum, Né, tô falando do ponto de vista de um VC olhando, né, sim, as empresas desse mercado, será que ainda é assim? sim. Né, Eu, porque uma empresa talvez de A, ela precise de muito menos receita para fazer o mesmo resultado que uma empresa SaaS Só que fazia. isso também gera umas anomalias, e eu percebo que é um discurso que cola muito no Brasil, infelizmente por causa da nossa cultura, que é a galera procurando bilhete premiado, né? As histórias que a gente tá vendo é assim, ah, eu tô para ver agora o unicórnio de uma pessoa só. E aí parece que a galera entra nessa jogada, assim, né? Se apaixona por esse negócio e quer viver isso, né? Viver isso. Eu tenho receio, talvez, que esse momento ele aumente as anomalias, os extremos, né? Ou seja, no SaaS, você poderia, ainda que você não fosse o winner do seu mercado, você poderia muito bem construir uma empresa de SaaS que bateu, sabe, $500.000 de faturamento por mês, que ela não é a empresa mais valorizada do mercado, mas, poxa, $500.000 por mês, você mais um sócio ali, uma equipe de 10, 20 pessoas, empresa legal de trabalhar, você consegue ser feliz, ganhar dinheiro, ser relevante dentro de um nicho. Será que pela forma como o IA vai acontecer e tirando esse componente de escalabilidade, será que não vai ter mais extremos? Tipo o canal de YouTube. Canal de YouTube, você pega assim, o hypado tem milhões e os que não são hypados, o cara sofre para ter 50 visualizações. Aí, para ter feito conteúdo na melhor produção do mundo, ele não sai daquela marca. Né? Você vê um distanciamento enorme entre os mais relevantes e os nanicos, né? Sim. Mas é posicionamento muitas vezes, né? É nicho, Uhum. eu acho que são essas A as resposta escolhas. fica A resposta no é nicho. essa, né? E talvez a gente parta para uma economia, né? Essa economia das big techs e do genérico, essa vai ser porrada, porque essa serve todo mundo. É, Os outros negócios vão servir nichos e depende do tamanho do nicho e da sua capacidade de, conhecendo outros nichos, sim. conquistar esses outros nichos. Também não adianta olhar para um nicho só porque ele é grande. Eu sempre brinco com essa, né? Desde que eu empreendi, fintech e agro são mercados muito mais legais do ponto de vista de receber capital do que o meu. Mas quem que é o Ricardo no agro? Ou quem que é o Sim, Ricardo em fintech? Eu nunca trabalhei com nada relacionado a banco, não tenho parente, eu não vivo esse mundo. Então eu é, fui resolver a dor do nicho dentro do qual eu sempre vivi. Não é porque tem dinheiro e tem oportunidade que é legítimo para ir lá e sim. resolver, né? Eu estava conversando com um amigo, ele estava falando que conheceu um cara que está faturando acho que 1 milhão e pouco. E Uhum. ele falou, cara, eu nunca entrei num carro igual dele. Ele comprou uma Porsche, não sei que Porsche e tal, não sei o quê, faturando 1 milhão por mês. Uhum. O cara tá dando um resultado absurdo, seja lá o que ele esteja fazendo, né? E tá conseguindo ter uma qualidade absurda, né?
a gente passou até agora muito nesse ambiente de que, cara, o sucesso é você vender sua empresa por X milhões. Né? X vezes faturamento, X vezes resultado e tudo mais, E né? agora talvez a gente consiga ter liquidez durante a jornada, né? Talvez o que você vá ter é aquilo que você fez, você talvez tenha liquidez, mas aquela liquidez mais rápida, porque aquilo que você fez, juntando com o outro, vai formar um ecossistema maior. Aham. Entendeu? A dinâmica da escalabilidade vai mudar. Eu não sei, talvez você tenha que pensar mais em fazer coisas que dominem um nicho e alguém talvez seja um concentrador desse nicho, alguém seja coisas semelhantes, vai pegar alguns nichos para concentrar, entendeu? Sim. Então, ou seja, vai mudar um pouco essa dinâmica do que é a escalabilidade. Eu acho que vai mudar. Perfeito. Eu acho que porque quem lutar contra isso vai ter que ser mais genérico. E o mais genérico é mais dinheiro e mais arriscado. Uhum. Então, eu acho que esse trade-off, assim, a gente ainda não tem muito a medida de como calibrar. Bom. Antes de a gente ir para os nossos ups and downs, eu queria te fazer a pergunta que talvez seja a pergunta que a maior parte da nossa audiência está se fazendo, que é uma pergunta que cabe muito bem dentro do meu contexto. Se já sou uma empresa de uma era anterior, on-premise, ou uma empresa SaaS, que é o meu caso, por exemplo, e agora eu tive essa clareza, usando até na linguagem metafórica, eu sou o Cartoon Network do meu mercado, tenho uma relevância, estou bem posicionado naquele nicho, mas eu ainda estou na era da TV a cabo, eu não estou no YouTube, no etc. Que dicas que a gente pode trazer para a galera conseguir se adaptar? Como que eu vou transformar o meu legado em AI? Não, eu vou estacionar o legado e usar como uma cash call para ter dinheiro para desenvolver coisas novas em AI? Não, mato o legado para gerar banda cognitiva completamente nova. Que caminhos que a gente pode traçar aqui para quem está nesse cenário? Sempre fica nessa ratoeira, né? Que, eu tenho um monte de débitos do meu software, eu tenho uma base de clientes, esses clientes esperam algumas coisas, né? Meu software tem deficiências, precisa evoluir. Estou falando de uma empresa SaaS, B2B mesmo, né? Eu tenho, de repente, a opção de, cara, vou parar e vou ficar mantendo esses clientes aqui, vou tocando o churn, seja lá o que for, e vou tocar um produto novo e vamos ver o que vai dar, né? Cara, a primeira fortaleza que você tem é a quantidade de clientes. Agora, se você tiver pouquíssimos clientes, talvez seja melhor você abandonar mesmo. Abandona o legado. Pau, né? Mas se você tem esses clientes, pô, você já domina um mercado, você já entende desses Já tem clientes. para quem distribuir, Já né? tem para quem distribuir, que é o mais valioso Sim. hoje, né? Agora, será que o teu cliente... Eu entendo que o teu cliente está assim, vamos supor, você tem um monte de bug. Tem empresa que está assim, cara, eu tô com um monte de bug, toda hora cliente reclamando, um monte de problema. E aí, cara, meu software, cada vez que eu mexo, parece que ele frutifica mais bug, né? Então, cara, eu fico nessa ratoeira aqui e não consigo desenvolver coisas novas, né? Cara, eu quando chego, e esse cenário não é incomum chegar, né, para falar comigo, cara, eu acho que é uma questão de design e priorização que você vai fazer, né? Tem cara que fala assim, não, eu quero parar tudo. Se você me der 3 meses, a gente parar de falar com um cliente novo, que ele, em 3, 6 meses eu vou conseguir zerar tudo. Difícil. Quantas vezes eu já vi assim, não é 3 meses que vai 3 demorar, anos. é 3 anos, Sim. né? Então talvez você precise pensar, eu gosto muito do conceito lá, que é um conceito mais antigo, que é do ITIL, né? Você tem, cara, você tem uma vertical que vai trabalhar só com incidentes, né? O objetivo aqui é minimizar o impacto no cliente, fazer o SLA para o cliente. O cliente teve um problema, como é que eu rápido resolvo com ele? Nem que eu tenha que, né, o famoso colar o chicletinho, fazer aquele negócio, eu vou no banco de dados e atualizo, rodo para ele alguma coisa. Criei um programinha que eu sei que meu software tem um erro constante, que todo dia ele gera um determinado problema. Cara, eu vou criar um programa por fora para analisar se existe aquele problema e resolver. Então, é alguém que está focado no seguinte, cara, eu quero que menos clientes me liguem, ou os que ligarem estejam extremamente satisfeitos. Eu tenho uma outra vertente, que é que, a partir desse incidente, eu não vou deixar ele vai ficar para sempre o chicletinho. Uma hora o chicletinho vai estourar. Né? E também custa ter um monte de incidentes sempre sobre o mesmo assunto. Custa. Então, o que eu posso fazer? Cara, eu vou criar aqui os problemas, né? Então, você tem que criar a sua vertical, os problemas, né? Quando você vai resolver os problemas. Aí você vai trabalhar com uma manutenção corretiva, adaptativa e tudo mais, né?
E você tem um terceiro viés aqui, que é quem está trabalhando as coisas novas. Muito cuidado para as coisas novas não serem as coisas adaptativas e talvez incrementais que você precisa nessa plataforma. Mas você fala, cara, como é que eu vou criar um negócio aqui, tendo que criar um negócio novo? É uma arquitetura. Você está numa arquitetura de serviços realmente? Será que você, para criar um negócio novo, você vai precisar conectar o velho? Cria um middleware aqui, para você conectar no velho. Quando você trocar esse velho nas suas manutenções, você conseguir refatorar isso, e talvez demore 2, 3 anos, mas se o cliente não perceber de uma forma tão intensa isso, não é um problema interno, você sabe que você vai melhorar a sua produtividade. Agora, a questão é a eficiência e eficácia do troço, né? A gente quer ser o mais eficiente sempre. Talvez para esse cenário que a gente não consiga ser eficiente ainda. Talvez até consiga, porque eu posso usar IA para fazer algumas coisas, né? Eu estou fazendo atendimento, então, cara, será que a IA não pode fazer 80% do meu atendimento? E aí eu consigo deslocar um pouco desse dinheiro para poder fazer essas outras coisas? Agora, eu acho que tem muito, quem tem um legado, Ricardo, tem que olhar e falar, cara, eu preciso não fazer com que as coisas não compitam entre si. Se eu tenho um processo que é a mesma pessoa que vai atender, que está construindo um negócio novo, mas ela tem que atender quando dá um incidente, teve um problema, cara, não vai ter jeito. Na hora que a água Com o bater na cliente bunda, o gritando, cliente gritou, você você vai atende o parar tudo para cliente, fazer lógico. aquilo. E aí você compra essa frustração de nunca entregar um negócio E novo. mais do que isso, a jornada provavelmente não é você refatorar o que hoje você tem em hard Esse code é e um ponto. em AI. Eu acho que tem muita gente olhando para isso, né? É Essa não é construir a algo jornada. novo, é algo que, cara, tenta entender a dor real que o Até cliente porque está as dores tendo. vão mudar, o mercado tá virando outra coisa, O né? cliente precisa de dashboard. Cara, bota de repente uma IA para ele discutir com a IA os dados que ele quer Mas discutir. aí foi na incremental, não foi uma inovação. Você só melhorou o que você já entregava Sim, para mas ele, você né? fala, cara, eu vou gastar um tempão fazendo um monte de dashboard. De repente Não, eu já faça um negócio começo no alguma coisa. Lovable E aí eu lá. faço o meu Netflix, o primeiro negócio, e a IA que vai ajudar o cara a analisar os resultados dele. E a partir daí eu começo a incrementar com outras IAs que eu estou disponibilizando para o meu cliente, entendeu? Vou entendendo a demanda dele, o que está fazendo. Né? Ele tem um trabalho manual lá que é, cara, importar coisas manuais. Ou ele não sabe comparar, de repente, preços de alguma coisa que ele precisa contratar. Aí você vai construindo IAs que vão ajudando e vão integrando isso. Agora, se é o mesmo recurso, então se a gente está estruturado para que seja a mesma... Ah, não, só tal pessoa sabe tal coisa. Então, cara, eu consigo botar alguém para fazer o meu legado, e aí é mais fácil eu trazer alguém, um Gente parceiro para nova fazer essa para coisa olhar o nova, novo. ou eu consigo botar alguém aqui menor e ele orientando, ou ele só instruindo essas pessoas e ele não ser interrompido. Então, muitas vezes a gente está desenhado, o nosso design, ele é desenhado para a gente não conseguir cumprir o negócio. Então, o que eu acho que você tem que olhar é isso. Quais são as escolhas que você vai fazer? Talvez custe um pouco mais. Tem algum investimento aqui? Sim. Né? Ou tem alguma escolha? É porque você tem Não que vou fazer isso. Tem que manter o que existe e ter espaço para desenvolver coisa nova. Ou você barateia o custo de manter o que já existe para Isso. ter Essa pode ser a banda para... estratégia. Falar, cara, eu vou implementar tudo que eu puder automatizar aqui para eu ganhar Slack e eu ter recursos para dividir melhor a minha estrutura. Agora, esta reflexão, ou seja, que a pessoa tem que pensar o seguinte, cara, se você não mudou nada da forma que você trabalha nos últimos 60 dias, você vai continuar entregando a mesma coisa. No episódio que a gente fala do momento Netscape da AI, tem o Shift Left e o Shift Right. Eu acho que é um bom exemplo, né, disso que a gente está falando, de criar esse Slack. É isso né? aí. É isso aí. Porque aí você vai conseguir criar condições, né, mas muito cuidado com isso. Não faça competir. Sempre quando competir com o cliente gritando, você vai deixar... O cliente vai falar mais alto. O cliente vai falar mais alto, né? É isso. Bora fazer os ups and downs? Puxa um primeiro up. Vamos lá. Eu acho que nessa construção que a gente falou, a gente está muito acostumado a falar de produto, né? Principalmente ferramenta SaaS, né? Falar do produto e features, né? Então, aquele roadmap lotado de features que tem que ser construídas e tal. Multitela. Cara, eu acho que a dinâmica mudou, não é mais ficar fazendo nada aí no Figma, né? Então, empresas que conseguem entender que, cara, a interação com o cliente mudou, não é fazer um dashboard, não é botar um BI para o cara, mas muito mais ter ali uma inteligência que consiga ajudá-lo, né? Então, pensar que são vários conectores, né, que você vai ter, são IAs com vários conectores a esses dados
que vão, de alguma forma, facilitar talvez uma conversa humana, ou seja, isso acaba sendo o mais rápido para se fazer, né? Então, é uma forma da gente começar a quebrar um pouquinho desse conceito de que o produto é estruturar dados, construir tela e não sei o quê, e depois construir relatório em cima disso, né? Aham. Talvez seja outro negócio que a gente precisa fazer. Então, olhar menos na questão das features e olhar mais na dor do cliente, como que uma empresa IA zerada resolveria isso, Aham. né? Eu acho que esse é um pensamento legal. Boa. Boa, para mim, um up nesse momento de epifania que a gente está no assunto AI, os founders eles conseguirem limitar o número de ruído que eles têm dentro da cabeça deles, ruídos gerados por conversas ou informações que a gente lê. Eu vejo ainda boa parte dos founders, parece que a gente está numa corrida universitária, assim, por entregar o projeto da Feira de Ciências, sabe? Tá todo mundo tentando medir, assim, quem sabe mais. Pô, agora não é o Perplexity, faz isso no cloud, porque o ChatGPT já não é mais... E eu não sei o quanto que é aí que tá o valor, talvez. Se a gente perseguir muito isso, a gente está perseguindo o ruído e não o valor. E a gente está esquecendo que o valor está na especialização e como que eu coloco essas tecnologias para servir dessa especialização. E, eventualmente, nessa corrida do ouro que a gente está vivendo, eu vejo vários founders que eu conheço de perto que conhecem muito bem nichos específicos e às vezes eles me mandam uns bots que eles criaram, assim, eles me mandam no WhatsApp, Rick, dá uma olhada nisso que eu consegui criar no final de semana, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que o cara faz, que eu acho que ele se emocionou ali na história de saber mexer no N8N e ligar as APIs e tal, e criou um bot para resolver um negócio que não tem nada a ver com ele. Então, recomendo tomar cuidado. Acho que nesse ambiente de ruído tem muita ansiedade também, difícil de tomar boas decisões com muito ruído e muita ansiedade na cabeça. Boa. O down que eu acho é empresas que ainda não entenderam que hoje a habilidade tem que ser mais analítica e menos técnica. A capacidade de análise hoje, para mim, é muito sensorial, né? Entender o que está rolando no mercado. Entender do mercado mesmo, né? Ou seja, analisar isso e entender como aplicar algo, né? Desde a tecnologia, os seus dados, né? O conhecimento de outras pessoas, né? Isso para mim é mais importante do que a parte técnica, né? Então tem muita gente aí falando até dos próprios técnicos, né? Eles precisam desenvolver isso, né? Questionar, né? A brincadeira que eu falei do DRE, por exemplo, essa é a brincadeira, ou seja, se o meu desafio é fazer um forecast de DRE, eu não me contentar em pegar um DRE histórico, eu falo, cara, onde que estão essas coisas? Como que eu posso... E aí você vai se questionando para você conseguir efetivamente, a partir da análise, construir algo que tem valor, né? Eu acho que tem muita gente ainda apostando na parte técnica, tentando aprender a técnica, os programas. Eu preciso usar o Lovable, eu preciso usar o N8N, preciso usar qualquer outro Cloud. programa. E achar que isso, cara, isso aí me parece que é o caminho, não é o caminho crítico. Sim. Boa. Para mim, o down é aplicar o mesmo playbook do SaaS na IA. E eu ainda vejo 90% de quem já está se posicionando como IA, você só troca a palavra-chave de software para IA. Mas é a mesma coisa. Acabei de criar uma IA para resolver a dor tarará. É a mesma coisa assim do que era. E a própria demanda vem nisso. A galera que antes procurava assim... Alguém conhece algum bom software de prospecção? Agora, alguém conhece uma boa IA de prospecção? A gente só está mudando o nome da ferramenta. Sim. E isso leva ao erro, tanto na forma de desenvolver, quanto na forma de operar. Tem muita gente redesenvolvendo os mesmos softwares que já existem, só que ao invés de fazer em hard code, está fazendo no N8N. E tem muita gente operando a empresa da nova era como se ela fosse empresa da era anterior. E se a gente pegar tudo que a gente falou, que o shelf life está cada vez menor, os diferenciais, as barreiras de entrada cada vez mais baixas. Se alguém tentar criar um produtinho de AI que conseguiu fazer em um final de semana e tentar sair captando dinheiro por aí, para depois de captar, fazer um deploy de um time de 30 pessoas, 50 pessoas, essa empresa, certamente ela vai fracassar, porque ela está com a mentalidade de criei um produto de AI que vai escalar. E essa é a mentalidade do SaaS. É isso aí. Muito bom. Fechou, cara. Até o próximo. Fechou. Valeu.